Ok, pessoal, voltando. Nós estamos conversando hoje, batendo um papo hoje com a doutora Carla, promotora criminal aqui do nosso município, doutora Luiz, que é delegado da 110DP. E o assunto hoje do nosso programa são as crianças que são abusadas. E tivemos esse mês agora 9 prisões. Tá? Tem pessoas que estão chegando agora, né? Está aqui chegando a pastora Esther, está aqui com a gente, Esther Palhaço, que é irmã do Davi, Márcio também, e todo mundo aqui acompanhando a gente. A Cláudia, falando que na área psicológica consegue provar o abuso através do relato infantil. Cláudia Greenberg. A Cláudia participa muito aqui do nosso programa, né? A Tânia Berardo, aplaudindo aqui o programa, e aos dois, a promotora e ao delegado. Tânia Berardo. E a Cláudia faz esse comentário: a área psicológica consegue provar o abuso através do relato infantil. Consegue, né, doutora? Mas a experiência de vocês também, não é? Na verdade, o que acontece? A gente faz a escuta especializada através de mídia com crianças que conseguem verbalizar. Excepcionalmente, a gente tem crianças menores, crianças de 3, 4 anos. E aí, realmente, como a Cláudia falou, é fundamental, nesse momento, a psicologia para poder identificar os sinais de abuso. Nesses casos, muitas das vezes, assim, vai ser lá durante o atendimento cuidadoso do Bem Me Quer, que a criança vai fazer um desenho, vai demonstrar com uma boneca como ela foi abusada, porque ela realmente não tem como você fazer como faz com crianças maiores, no sentido dela sentar numa cadeira e relatar os abusos, entendeu, Hélio? Você falou que já viu as crianças fazendo desenhos. Já vi, já aconteceu algumas vezes. Como é que é? Olhar aquele desenho, né? É triste, né? Mas para a investigação ajuda muito. Ajuda, né? Que a gente fica mais fácil de elucidar o crime, mas humanamente falando é triste, né? Ver uma criança com 6, 7 anos desenhando algo pornográfico, né? Por conta de um abusador, né? Que tem feito esses danos psicológicos com essa criança. Mas na delegacia não tem psicólogos? Tem policiais civis que são formados em psicologia, mas a gente prefere que o atendimento seja especializado no Bem Me Quer, que há psicólogos que estão mais treinados, assim, são mais treinados para efetuar essa escuta, né, especializada. Né? Pronto, vamos entrar nesse assunto agora. Bem Me Quer. O que é o projeto Bem Me Quer? O Bem Me Quer é um grande orgulho aqui para Teresópolis, né? Na verdade, ele começou a ser implantado em 2014. Chegou a ser, era de fato uma referência nacional, só havia, salvo engano, em 2016, 5 municípios no Brasil que tinham um atendimento semelhante, né? Era Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista, e mais um que eu não estou lembrando, mas o Bem Me Quer era um desses equipamentos, e ele hoje se mantém, uma equipe altamente especializada. E o importante lá é que há um acolhimento à família, num primeiro momento. Né? O que acontece na prática? A família relata na delegacia, ou então aciona o conselho tutelar acompanha a família à delegacia, porque é importante a saída na delegacia, porque é lá que você vai ouvir testemunhas, né? Muitas das vezes não a testemunha que viu o abuso, mas que sabia, por exemplo, que aquela criança ficava sempre sozinha com o abusador naquele horário. Então, é importante o registro na delegacia, porque, por exemplo, sem esse registro a gente não consegue o laudo pericial, né? Então, depois desse registro, a criança e a família, então, Hélio, encaminhada para o Bem Me Quer. E lá, inicialmente, a família é acolhida, e isso é importantíssimo para a família conseguir lidar com essa situação. A criança, ela vai ser acolhida naquele espaço, vai ser marcado um dia para a investigadora ouvi-la sobre o abuso, porque a gente precisa dessas informações para que possa ser feita uma denúncia, né? E aí, nesse espaço, ela vai ter um atendimento de uma equipe altamente capacitada, formada por assistentes sociais, psicólogas, tem enfermeira e ainda tem uma médica, a doutora Soraya, que sempre dá um atendimento médico, quando necessário, para essa vítima. E mais, em casos que, eventualmente, haja conjunção carnal, essa vítima vai ser encaminhada, através do Bem Me Quer, para a rede de atenção à saúde, para tomar, eventualmente, aqueles coquetéis necessários contra a AIDS e tal. Infelizmente, já aconteceu o caso de gravidez, essa vítima ela vai ser acompanhada. Então, o Bem Me Quer, na verdade, ele trata o problema do abuso em todas as suas nuances. Desde o acolhimento até auxiliar a delegacia na oitiva da criança para responsabilização, mas também no tratamento dessa vítima. Tratamento social, tratamento psicológico e tratamento médico.
Então, esse espaço realmente é um motivo de muito orgulho aqui de Teresópolis. Toda vez que um delegado chega, doutor Aloysio sabe disso, a primeira coisa que eu faço é convidá-lo para conhecer o espaço, para entender a importância do projeto para a cidade, para a população, né? Então, e para que a gente continue com esse fluxo funcionando, da criança ser ouvida apenas nesse espaço. Porque não tem como uma criança ser ouvida num local ali em que ela não se sinta minimamente confortável. Né? Se para a gente, às vezes, como vítima de um furto, já é difícil a gente entrar numa delegacia para dar um depoimento, imagina uma criança de 8 anos sentar nos moldes tradicionais de uma delegacia para prestar informações sobre o abuso. Mas ele, desde o início, falou do projeto BMQer, né? Já foi logo no início ele falou disso. Ele, quando eu cheguei em Teresópolis, eu acho que foi em meados de setembro, a doutora Carla fez contato e na semana seguinte já marcamos uma visita ao projeto, conheci as funcionárias que lá trabalham, né? Muito bem estruturado para receber qualquer tipo de vítima, seja criança, adolescente, seja do sexo masculino ou feminino. O trabalho é muito bem realizado, tanto que há uma integração, né, por parte da Polícia Civil, Ministério Público também e Prefeitura. E eu, por exemplo, poderia ouvir as crianças na delegacia, não há algum impedimento legal, mas em prol mesmo do tratamento da criança, né? Tratar com dignidade e com especialização, a gente sempre faz essas oitivas no projeto BMQer. Então, os policiais se deslocam na delegacia, muitas vezes, né, dos seus afazeres, agendam uma data, né, junto com as psicólogas, e aí fazem a oitiva daquela criança. Ouvir a criança no projeto, né? A pergunta para os dois agora, né? Queria que vocês falassem do mesmo assunto. A importância do Conselho Tutelar. Na verdade, é fundamental a atuação do Conselho Tutelar, porque ele já conhece esse fluxo. Então, naquele momento em que a família está perdida, soube da notícia, não sabe o que fazer, o Conselho Tutelar é aquele órgão que chega, o órgão de proteção, que sabe como funciona. Se for o caso, vai acompanhar a família na delegacia, vai justamente fazer o possível para que essa criança seja resguardada naquele momento. A criança não precisa ir na delegacia naquele momento. Vai o pai, o responsável, fazer o registro, a criança fica em casa. Na hora que marcar no BMQer, a criança vai para o BMQer. A não ser, claro, que haja uma necessidade, por exemplo, de um laudo pericial, entendeu? Mas, senão, a criança não precisa estar no local da delegacia. Então, o Conselho Tutelar é importantíssimo, primeiro, porque ele já conhece esse fluxo, ele participa desse fluxo e ele também pode aplicar outras medidas de proteção, continuar a fazer o acompanhamento da família. Se essa criança, por exemplo, por conta do abuso, saiu do colégio, não se sente à vontade de ir naquele colégio, o Conselho Tutelar pode ajudar na matrícula no outro local. Entendeu? E mais, o Conselho Tutelar tem a obrigação, na verdade, também de noticiar para as autoridades, e mais, as escolas, as unidades de saúde, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, têm que noticiar os casos para o Conselho Tutelar. Então, a gente vê aí que o Conselho Tutelar, na verdade, está no centro de uma rede, e é fundamental, assim, para que a gente consiga identificar o caso, acolher essa família, encaminhar essa família para a delegacia. Então, seria, no caso, por exemplo, uma professora, ela sente que a criança está passando por um problema que pode ser um abuso sexual. Qual é o primeiro passo dela? Conselho Tutelar ou os pais? Na verdade, o ideal é pelo Estatuto, né, é obrigação, né, dos funcionários de educação notificarem qualquer suspeita, não só de abuso, mas de qualquer tipo de violência contra a criança. Ao Conselho. Exatamente, ao Conselho. É um fluxo nesse sentido. E, da mesma forma, os profissionais de saúde. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes há uma conivência por parte dos pais. Exatamente. O abusador é o pai. Exatamente. Né? Então, é importantíssimo o que você falou. O Conselho Tutelar tem que ser acionado por lei e justamente por uma questão de eficiência. Porque, muitas das vezes, você chamar o pai não vai resolver. Inclusive, doutor, no caso do Conselho Tutelar, antes dos pais. Aí a mãe leva a criança... A mãe sente que a criança está tendo algum problema. Ela deveria procurar primeiro o Conselho Tutelar. É melhor que se procure o Conselho de forma inicial, e aí o Conselho ele faz esse filtro, né, e aí encaminha para a Polícia Civil com uma forma mais técnica. Né? O Conselho, a função do Conselho, a doutora Carla falou, muito bem falou, que trabalha mais diretamente ao Ministério Público, inclusive, mas a mãe... querendo comunicar um fato de abuso sexual, ela pode procurar o Conselho Tutelar,
Lógico que não impede que se procure a Polícia Civil. Estou desesperado, quero na madrugada comunicar, não aguento mais. A Polícia Civil vai estar aberta, sempre, 24 horas por dia. Mas o Conselho tem essa função, né, de fazer esse acolhimento inicial e aí fazer o encaminhamento para a Polícia Civil. Na prática, Hélio, se me permite, sim, assim, sim. Muitas das vezes o professor, o diretor vai chamar o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar toma conhecimento, aí vai chamar essa mãe, vai ouvir essa mãe e vai ver a postura da mãe em relação àquela notícia. Inclusive, pode responsabilizar a mãe se a mãe se omitir diante daquela notícia de abuso. Então, realmente, o papel do Conselho Tutelar é fundamental. A gente está falando do inimigo, que o inimigo está sempre muito próximo, né? Inclusive pode estar dentro de casa. Agora, também tem casos da mãe abusadora. Raros, mas tem. Já vi, inclusive, já fiz denúncias aqui em Nova Iguaçu, onde trabalhei anteriormente. É bem mais raro, mas acontece. Existe. Tá. Existe. E a mãe, doutor, a mãe tende a esconder? Quando ela chega, ela tende a defender o marido? No caso, se for o marido, ou às vezes o tio. Qual é a tendência da mãe? A tendência, quando é companheiro, a maioria dos casos, desses 9, por exemplo, 5 a 6 foram padrastos, né? Então, seria companheiro da mãe, né? A mãe, se estiver muito apaixonada, ela tende a se omitir, sim. E quando é tio, avô, elas tendem mesmo a noticiar o crime, né? Como a doutora Carla bem falou, quando um professor ou um profissional de saúde comunica o fato ao Conselho Tutelar, aquela mãe vai ser ouvida no Conselho. Eu já vou ter acesso àquele depoimento da mãe. Então, eu consigo confrontar o depoimento da mãe em sede policial com aquilo que ela falou no Conselho Tutelar. Então, isso aí a gente já consegue ver se a mãe vai ajudar na investigação ou ela quer mesmo fazer com que o seu companheiro, o seu esposo, enfim, quem quer que seja o abusador, seja impune aí da ação policial, né? O Conselho já chega com uma opinião formada ou ele chega e passa informações para a promotoria? Na verdade, hoje a gente tem um cuidado muito grande de não ficar indagando muito a criança, né? Até para não sugestionar nem nada. Então, a partir do momento que a criança relatou, de alguma forma, para algum familiar ou para a professora, enfim, o que aconteceu, o Conselho, na verdade, ele faz um contato com esse familiar, tende a apurar apenas, assim, minimamente aquele fato, mas vai deixar para a criança ser ouvida realmente no bem-me-quer. Ele apura minimamente para poder fazer um relato na delegacia, fazer um registro, a gente saber, por exemplo, se tem um familiar para ser ouvido, alguma testemunha e tal. Mas a gente procura sempre, Hélio, evitar que a criança fique falando muito antes dessa escuta no ambiente especializado, para evitar justamente que alguém sugestione. Porque a criança, às vezes, né, especialmente as crianças muito pequenas, se você começar a perguntar, mas ele botou a mão aqui também, ele botou a mão ali também, a criança não sabe, às vezes, nem os termos que estão sendo usados. Sim. Né? É comum, às vezes, assim, mas teve relação sexual com você? A criança vai não responder sabe o que é. Exatamente, porque, às vezes, o fato de tocar no corpo dela, ela já se entende. Então, a gente tem que preservar muito a oitiva dessa criança. É importantíssimo que ela seja ouvida apenas no ambiente por uma pessoa especializada, que vai priorizar, como eu falei, um relato completamente espontâneo, com a forma, com o linguajar da criança, entendeu? Muitas das vezes, até no meio da entrevista, você pergunta, mas então aponta para a gente entender, porque, né, às vezes a criança chama de um jeito, enfim. Mas, assim, que vai ter esse cuidado. Então, o Conselho, na verdade, ele não vai ficar indagando a criança, ele vai apurar aquela possível situação de abuso, vai levar, acompanhar as pessoas à delegacia, feito o registro, a família acolhida no bem-me-quer e lá no bem-me-quer que a criança vai ser ouvida, entendeu? Agora, depois, também é importante dizer que, se porventura houver a conivência da mãe e tudo, é importante a rede de proteção, a vara da infância, a promotoria da infância, porque vai botar, às vezes, essa criança numa família substituta, vai colocar com uma tia, com alguém que possa proteger, caso a mãe não se prontifique a isso, e vai tomar as devidas medidas contra a mãe, porventura omissa ou conivente com aquela situação de abuso. Eu te fiz essa pergunta só para realmente esclarecer que não é o Conselho Tutelar quem vai apurar, é o bem-me-quer. O bem-me-quer que vai trabalhar a criança para saber do fato. Na verdade, quem vai ouvir a criança no bem-me-quer é a inspetora da delegacia. O bem-me-quer vai fazer o acolhimento à família, mas a criança é colocada no ambiente para fazer esse relato espontâneo.
Quando a criança é muito pequena, que não faz esse relato, que é a psicóloga do BMQR, que no dia a dia vai tentar apurar o abuso. Mas aquelas crianças que já conseguem verbalizar, elas vão para uma... É marcado um dia no BMQR, alguém da delegacia capacitado vai lá, ouve essa criança, pega esses dados que a gente precisa saber onde foi, como foi, em que dia, entendeu? Pega esses dados para a denúncia, e aí a criança, depois que falou dessa vez, ela vai continuar sendo atendida do BMQR pela psicóloga, assistente social, mas para fins terapêuticos, não para que volte a falar do abuso. Isso só vai acontecer depois, lá no processo, quando, mais uma vez, ela vai se pronunciar, mas também num ambiente diferenciado. A gente tem o NUDECA aqui, que é o Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes, quando, então, já na fase do processo, essa criança vai ser ouvida com todos os cuidados, mais uma vez. A Maristela voltou a fazer aqui um comentário. O WhatsApp não para, tá? Só que eu não estou mexendo com o WhatsApp hoje, tá, gente? Depois eu entro lá e falo com vocês. A Maristela fez um comentário aqui, doutor, sobre... Já viu crianças relatando os abusos, que a gente falou dos desenhos, você falou dos desenhos, fazendo os bonequinhos em massa de modelar. É a maneira que a criança conseguiu se expressar, né, na massa de modelar. Bem, gente, praticamente o final do programa, né? Muito obrigado à participação de todos vocês. Eu estou vendo que aqui, muita gente aqui da igreja, tanto católica quanto evangélica, conheço algumas pessoas, né? Participando do programa com a gente, deixando depoimento, deixando opiniões. É importante isso. É importante que você divulgue. Eu tenho entregue isso aqui, que eu peguei com o pastor Davi, que é o folheto falando sobre o 18 de maio. A gente está entregando isso aí em vários lugares, nas igrejas. Essa margarida que está aqui significa criança. A gente já falou sobre isso, né? Essa margarida é a criança. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. E pegue isso aqui. Ontem eu fiquei muito feliz quando, na missão metodista do meu dom, eu vi as pessoas pegando, dobrando e levando para casa. Falei, caramba, levem, leiam. E atente, porque aqui tem os telefones, tá? Para se você tiver conhecimento de algum caso. Doutor, aqui na câmera 2, que é a sua câmera, eu queria que você mandasse um recado pessoal de casa, dizendo que a delegacia está apta, está à disposição em casos de denúncia. Então, eu quero dizer que a Delegacia da Polícia Civil, né, 110DP, está de portas abertas para receber qualquer cidadão de Teresópolis para apurar os fatos que, porventura, sejam cometidos por esses abusadores. Quero dizer que nesse mês de maio do Maio Laranja, né, que o dia comemorado, dia 18 de maio, nós concluímos 9 investigações, né, uma delegacia com efetivo baixo para médio, mas concluímos 9 investigações, com 5 prisões efetuadas. Esses outros 4 que estão foragidos, nós estamos em busca incessante deles. E quero dizer à população que pode confiar na Polícia Civil, o trabalho é integrado junto com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Prefeitura. Né? O trabalho é sempre em prol da sociedade, sem vaidade. Posso garantir que na delegacia vai ter o melhor atendimento possível e que seu fato noticiado vai ser apurado e o abusador, se tiver cometido realmente os crimes, ele vai ser preso. E é isso. Não obrigado pela participação. Obrigado não escapa da Polícia Civil. Obrigado aí pelo convite. A Cláudia está aqui, Cláudia Greenberg. Ela participou muito hoje no programa. Ela está dizendo que está elaborando uma cartilha onde os assuntos específicos deverão ser tratados. Forte abraço a todos. Como assistente social, isso é importante, elucidar os fatos e encaminhar as demandas. Ela poderia lhe procurar, né? Ela falou que está elaborando uma cartilha. Não, é muito importante qualquer material que divulgue o que é violência sexual, que órgãos devem ser procurados no caso de alguma notícia. Isso é fundamental. A gente precisa ouvir as vítimas, a gente precisa dar voz às vítimas, a gente precisa ter paciência para ouvi-las no tempo delas. Porque quando a gente ignora uma vítima de abuso sexual, não tenha dúvida que a gente está condenando aquela pessoa a ser violentada tantas outras vezes e até outras vítimas, certamente, desse mesmo agressor aparecerão. Então, é importante que cada um faça a sua parte. Perfeito. Ela está agradecendo aqui e vale procurar. Pode procurar. Ali na câmera 1, Carla, eu queria que você
conversasse com as mulheres, com as mães, com as pessoas que podem estar passando por um problema desse, e o mais rapidamente possível denunciar, enfim. Eu agradeço esse espaço aqui e acho fundamental a gente deixar claro o seguinte: a violência doméstica, a violência sexual, ela não acaba se a vítima não tomar providência, se a vítima não der um basta. A vítima, no caso, ou o responsável legal da vítima, no caso de crianças e adolescentes. Né? Não se pode acreditar que o abusador do nada vai melhorar porque ele prometeu uma vez, porque ele prometeu 2 vezes, porque ele prometeu 3 vezes. Que aquele foi o último tapa, que aquela foi a última ameaça, ou então que aquela foi a última noite em que a criança foi abusada. Se a vítima não denunciar, se a vítima não tiver ajuda, essa situação vai continuar. Então, não aceitem os abusos, não aceitem nenhuma forma de violência. Mulheres, botem a boca no trombone e procurem a delegacia, procurem a Secretaria da Mulher, o Conselho Tutelar, façam a sua parte, que tem toda uma rede que, de certo, irá apoiá-las. Muito obrigada. Eu tenho falado aqui, aliás, até botou aí na tela agora, as 110 delegacias, Gilberto colocou lá para a gente o que você pode fazer para procurar, para fazer a denúncia. Eu tenho falado aqui, insistentemente, não só sobre esse tema, mas também sobre o tema das mulheres que são agredidas, enfim. A gente tem falado muito disso. O pastor Davi faz um trabalho incansável, e agora eu peguei também o Sérgio Raposo, lá da Missão Metodista, também fazendo esse trabalho, nos auxiliando. Eu venho falando para vocês que eu ia mais a fundo, tá? E hoje a gente conseguiu trazer aqui a doutora Carla, que é promotora criminal, a doutora Luiz, que é delegado da 110 DP. Mas a gente não vai parar por aqui, não. Tem muita coisa a ser feita ainda, muita coisa mesmo, porque, infelizmente, além da pandemia, a gente já vem carregando isso há muito tempo. Eu não sei se é uma patologia, se é uma doença, não é, não sei. Sei que não pode continuar acontecendo. E o quanto mais a gente continuar lutando contra isso, nós vamos conseguir vencer. E vamos sim, a gente vai conseguir. Vamos conseguir. Você vê 9 prisões, 9, né? 9 prisões foram feitas esse mês. Está vendo? Que coisa boa que aconteceu? Não, não é bom. Infelizmente, 9 pessoas foram presas dentro de um crime. Então não é legal isso. Não tem que se comemorar nada. Vamos comemorar porque 9 pessoas foram presas cometendo um crime? O bom a gente comemoraria se não tivesse acontecido crime nenhum. Mas, infelizmente, 9 pessoas foram presas. No programa de amanhã, eu vou estar recebendo o Dr. Paulo Issa, já entrou em contato comigo, é psiquiatra, tem muita coisa para a gente falar com ele. E Vanderlei Pérez, historiador, também tem uma história linda para contar de como é que começou, como é que surgiu o rádio em Teresópolis. 1947, hein? Caramba, 1947. Quem foram os fundadores? Tinha um carro aqui de propaganda, um carro enorme, com aquelas cornetas. Era assim. E aquele carro que era a rádio que tinha aqui em Teresópolis, né? Anunciava ali tudo, missa, velório, tudo era anunciado aqui. Raul Fernandes. Esse mesmo Raul Fernandes se juntou a Roger Valhades e mais 5 pessoas aqui da cidade, né? E resolveram criar uma rádio. Aí surgiu a Rádio Teresópolis, junho de 1947. A gente vai contar essa história aqui amanhã também. E mais a participação do Dr. Paulo Issa, psiquiatra extremamente importante. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Tchau!